Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Uma alegria poder compartilhar a palavra e eu quero já, sem delongas, que você, se puder abrir a sua Bíblia, usar o seu smartphone ou ver aqui no telão, Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos, Gênesis 24, versículos 50 em diante. Gênesis 24. Diz assim a palavra de Deus: Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Repita comigo essa expressão. Isso vem do Senhor. De novo. Mais uma vez. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia. Eu acredito na família. Mais alguém acredita e pode dizer amém? Talvez você já acreditou na família. Talvez você acredita e desacredita. Mas eu acredito na família por uma razão simples, mas ao mesmo tempo importante. Eu acredito na família porque a família é um projeto de Deus. E se ela é um projeto de Deus e se ela foi idealizada pelo Senhor, ela é incontestável. Esse projeto não tem como ser contestado, ele é incontestável. Acredito, se ela é feita por Deus, idealizada por Deus, ela não foi feita de outra natureza a não ser dele. Então, ela foi feita para que a glória de Deus pudesse se manifestar nela. Outra coisa importante: se ela é um projeto de Deus, para a glória de Deus se manifestar nela, e ela se baseia no próprio idealizador, ela foi feita para durar. Ela foi feita para durar e foi feita para suportar toda e qualquer tipo de crise, interferência, que um elemento que se inseriu na nossa história há muito tempo atrás, chamado pecado, tenta sabotar. O pecado, desde a sua concepção na primeira família de Adão e Eva, tem como propósito sabotar a imago Dei dentro da família. O nosso problema de família não é ou não são os nossos familiares. Seu problema não é o seu marido, minha irmã. Seu problema não é a sua esposa, meu irmão. Seu problema não são seus filhos, seu cunhado, sua cunhada, cocunhado. Oh, misericórdia. Não é a sua sogra, aleluia, revelação hoje. Seu problema, varão, não é a sua sogra. Seu problema, varoa, não é a sua sogra nem seu sogro. Problema da família é o pecado. Problema da família é o pecado. E o pecado entra como este sabotador. E a sabotagem, na sua essência, tem como conceito uma iniciativa de danificar de propósito. E quando Satanás ardilosamente conquista e leva Eva no bico da serpente, você entende essa metáfora? Ele tinha um propósito: danificar algo que Deus criou, pleno, perfeito e feito para durar. Por isso que o amor a Deus e o compromisso que cada cônjuge, cada membro da família tem com Deus, faz com que esta família aguente os trancos e solavancos e as crises e os problemas e as investidas do pecado. Numa família onde os membros
estão aos pés do Senhor, aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Não há seta, não há flecha, não há artimanha, não há estratégia do inferno que possa dissuadi-la, destruí-la. Uma família aos pés do seu idealizador é uma família que aguenta as investidas do pecado. E é muito ruim você ouvir eu dizer isso, talvez, porque você não está sentindo isso. Eu e você, muitas vezes ainda, insistimos que o colapso na nossa casa tem a ver com o outro. Nunca comigo. E também em havendo com o outro, com o pecado do outro, e muitas vezes não com o meu pecado. Mas eu quero voltar a dizer rapidamente: o que afeta e o que danifica uma família não são as pessoas, é o pecado. Quero que você guarde essa afirmação, essa introdução. A gente já podia ir embora agora, em nome de Jesus, amém, e pedir: Senhor, livra a minha família do pecado a começar da minha vida. Que a minha família tenha menos pecado a partir da minha vida. Acabou o sermão, podemos ir embora. Segundo uma associação americana chamada Family Service Association, que trabalha com as famílias, eles chegaram a uma conclusão de que existe uma epidemia de colapsos dentro das famílias norte-americanas e no mundo. Existe um problema colapsal. E colapso é uma palavra que a gente está ouvindo bastante esses dias. E esses problemas, ou esses colapsos que acontecem dentro da família, segundo essa associação, afeta diretamente a sociedade. Então, a sociedade está em colapso porque a família está em colapso, e não o contrário. Uma revista que veicula também nos Estados Unidos, da associação do reverendo doutor pastor Billy Graham, eles dizem que o declínio do casamento moderno atingiu tal ponto em que você encontrar um casal feliz depois de alguns anos parece algo muito esquisito. Encontrar um casal feliz, um casal que se ama, um casal que se respeita, um casal que se tolera, uma família onde há respeito nas relações pai, filho, marido, esposa, mãe e filhos, parece uma esquisitice. Nós vivemos uma época que uma família saudável parece ser uma esquisitice. Nem a gente acredita quando tudo está bem em casa. Meu Deus, uma semana diferente, olha que coisa maravilhosa, está acontecendo alguma coisa, estão querendo alguma coisa por trás, ele quer alguma coisa, ele não pode ser tão bonzinho assim, mas ela também quer alguma coisa. Segundo essa revista do Instituto Billy Graham, a frase, e vocês se casaram e serão felizes para sempre, hoje já não existe mais um impacto real na vida de muitas famílias, inclusive das famílias cristãs. Não existe felicidade automática. Segundo eles, a felicidade por causa desse colapso precisa ser uma felicidade em que se exija muito trabalho. E o trabalho que envolve duas dimensões. Se você não guardar nada dessa mensagem, guarda as duas dimensões de trabalho para o felizes para sempre. Renúncia e investimento. Eu renuncio e, ao mesmo tempo que eu estou pronto a renunciar, eu também estou pronto a investir. Ou seja, é uma família onde o cônjuge, onde as pessoas desta casa têm uma
clara percepção, entre aspas, de prejuízo e querem assumir o prejuízo propositalmente. Entendeu? Deu para entender ou não? Então eu renuncio e ainda dou. Isso é muito importante. E aí eles vão dizer muitas coisas. E aí uma das coisas que eles não conseguem entender, e eu também não consigo, e a reportagem é longa, é como uma família que começou bem, que começou com a bênção de um pastor, em que se cantou a marcha nupcial, em que houve pessoas cantando, pessoas celebrando, felizes, oração, choro, lágrimas, emoções, lutas para se casar, para conseguir fazer a festa, ou se não fez a festa, mas para conseguir chegar naquele momento em dizer, eu recebo esta pessoa, eu recebo esta pessoa. Como algo que começou tão lindo, tão poético, tão sublime, tão pleno, acaba se tornando tão amargo, tão desgostoso, porque olha bem na minha direção, você, eu acredito, se tiver alguém, eu quero que você me perdoe, mas eu acredito que a maioria daqui dos que se casaram, não se casaram obrigados. Ninguém disse assim, eu te odeio, quer casar comigo? Eu não quero mais ouvir a sua voz, não fala comigo, vamos casar? Vamos dormir separado, mas vamos casar? Sem afeto, eu te amo, vamos casar? Uma coisa meio... Então, na cabeça das pessoas que conhecem a palavra e têm entendido o propósito pelo qual Deus constitui a família, esse colapso é confuso, é complicado. Filhos que chegaram fruto do amor, que os pais amaram, se entregaram, a mãe amamentou no seio, o pai cuidou, investiu, de repente eles nem se falam. O pai entra por uma porta, o filho sai pela outra. A mãe fala uma coisa, o filho fala outra, mais dura e mais pesada. Que família é essa, meu irmão? Que casa é essa? Que projeto é esse? Não é o de Deus. Porque o projeto de Deus é o projeto onde a glória dele se manifesta e é onde a família se torna um bem duradouro, que não é consumida pelas feridas, pelas amarguras, pelas mágoas. É um projeto para dar certo. Tudo bem? Mais ou menos. Está meio pesado. E aí, quando eu olho para a história de Isaac e Rebeca, eu fico imaginando, eu comecei a ler os detalhes. É muito bom quando você lê a Bíblia várias vezes, porque você vai percebendo coisas que outrora você não percebeu. E eu consegui perceber algumas coisas aqui, que se hoje Hollywood quisesse fazer um filme de amor, essa história aqui, no início, é uma coisa espetacular. Formidável. Porque a família de Isaac e Rebeca, ela foi constituída para dar certo. Todos os elementos desta família, desde a sua idealização, foram projetados para darem certo. Vamos contar a história do meu jeito. Imagina um pai que já está acostumado a esperar. Por exemplo, se casou, já maduro saiu da sua terra, da sua parentela, e começou a viver com a sua mulher, a mulher que ele amava, e ele percebeu que ela não engravidava, e ele ficou preocupado, ele não podia ter um herdeiro, naquela época ter um herdeiro era algo importante para a família, e aí Deus diz para ele assim, não, eu vou te dar um filho, vai ser um filho da promessa. E aí Deus diz isso para ele quando ele tinha aproximadamente 75 anos. Então imagine um homem esperar até os 75 anos de idade para esperar receber a primeira promessa de ter um filho. Esperou bastante ou não? Muito bem. Então, 75 anos, as pessoas em volta, você imagina o comentário dos familiares, dos parentes, né? O que estão falando, isso aí não vai dar certo, esse homem está doido. Naquela época não existia
estimulantes sexuais, não existia tratamento conceptivo, não existia nada disso. Aí, tudo bem. Aí a gestação dessa mulher, dessa promessa até o tempo dele nascer, diz a Bíblia, e tinha Abraão 100 anos, quando Isaac nascer. 25 anos, nem elefante demora tanto. 25 anos de espera. Demorou ou não demorou? Esse homem já está preocupado com a demora. Tem o filho da promessa, o menino começa a crescer, menino bonito. A Bíblia diz que Isaac era lindão, menino crente, menino rico, bom partido, cheio da gaita, bonito e crente. 20 anos, não casa. 25 anos, não casa. 30 anos, não casa. 35, já está lá comendo o pudinzinho da mamãe, não casa. 40 anos, esse pai está como, você acha? Misericórdia, Senhor. Meu Deus, não aguento mais. Olha o tamanho desse homem aqui, Senhor. 40 anos. Oh, meu Deus, me ajuda. E começa a orar insistentemente para Deus fazer o filho casar, porque o filho é rico, bonito e crente e está encalhado. Desculpa aqui, eu não quero que ninguém aqui se sinta ofendido. Eu estou falando do Isaac, por favor, hein? Aí o pai chama o servo mais experiente, o cara que é o que manda no grupo dos servos dele, diz, cara, tem uma missão para você. Você vai sair daqui. Você não vai para o povo estrangeiro, não. Você vai entre o nosso povo aqui mesmo. Já que não apareceu ninguém, vamos pegar da família mesmo. E, você vai lá, vou estar orando por você, nós vamos orar aqui e Deus vai te mostrar a esposa para o meu filho. Olha a responsabilidade. Coitado, eu não queria ser esse empregado. 40 anos, ninguém quer casar com o homem, o pai joga a responsabilidade para o empregado. Jesus! Mas o empregado ficou mais crente ainda, começou a orar, Senhor, oh meu Deus, me abençoa, né, e me ajuda, porque eu não posso voltar de mãos vazias, o meu Senhor vai ficar chateado, e agora esse homem está encalhado, 40 anos, Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá um sinal, a hora que eu chegar naquela região, se tiver umas meninas bebendo água lá no poço, e uma delas me oferecer água, Senhor, e depois ainda quiser dar água para os meus animais, é essa, o Senhor vai preparando os caminhos, Senhor, e ele foi. Era quase Abraão dizendo assim para ele, segura na mão de Deus, e vai. E ele foi, crente, orando, e foi. 40 anos tinha o Isaquinho. E o Isaquinho ficou lá orando também, porque ele sabia que o servo tinha ido. Chegou lá, aconteceu tudo, a maravilha aconteceu, esse homem viu Rebeca, bonita, formosa, e Deus então respondeu a sua oração, e essa moça se aproximou dele, ofereceu a água, e ofereceu a água para os seus animais, e ele foi ficando aleluiado, e foi dando glórias, aleluias. Ele diz, obrigado, Senhor, que agora esse homem desencalha. Eu vou virar o casamenteiro da família. Olha, você é até promovido, Jesus. E aí, tudo que você já sabe que acontece. Pega a menina não tem pai. Ela tem alguns familiares. Labão, que é o que nós lemos aqui no início, e Betuel, parentes dela. Não aparece o pai de Rebeca na história. Possivelmente, seu pai já havia falecido. E aí ele conversa e ele disse, você quer esperar? Não, ela disse, eu quero ir. Também acho que estava doida para casar a menina. Então juntou a fome com a vontade de comer, meus irmãos. Olha que coisa linda, o homem orou, o pai orou, Isaac orou e a Rebeca também orou. E aí vão, e é muito interessante que eu não tinha atentado para isso, só essa semana fazendo a leitura, que não teve nem festa de casamento, não deu nem tempo. 40 anos de idade naquela época para casar, não quer nem saber de festa, meu irmão. Já quer casar logo. E aí diz o texto que Isaac tinha saído para o campo para orar. Foi para meditar, diz o texto. E ele estava lá meditando. Quando ele viu a varoa vindo, os olhos brilharam, o coração bateu mais forte. Ele diz, é essa aí, Senhor. E ele foi ao encontro dela. Ela veio ao encontro dele. Eles já foram para a tenda da mãe do Isaac. E ali se consolidou o casamento deles. Não é uma coisa bonita? Fogo e paixão ou não? É oração, é bênção, é glória, é amor, é paixão. Tudo muito bonito. Desculpa a brincadeira, não quero que você se sinta ofendido. Só foi para descontrair, tá bom? Mas é um casamento que tudo indica que foi com todos os detalhes
Deus preparando cada item, cada coisa, cada situação. Começa bem, começa fruto de oração, com respeito, com seriedade, com devoção, com a paixão, com amor, com desejo. Então, essa família é um exemplo de um casal que começou muito bem. Mas, à medida que a gente vai lendo a história de Isaac e Rebeca, e vai percebendo algumas coisas que acontecem na história deles, a gente vai percebendo que aquele projeto, fruto de oração, fruto de uma clara direção de Deus, dizendo, é essa mulher, é este homem, é esta família, fruto dos detalhes de Deus, esse projeto tão lindo e harmonioso, de repente, começa a desandar. E aí eu comecei a perceber que isso acontece com muita gente dentro da igreja. Com muitos casais que oraram, com muitos casais que pediram a direção de Deus, com muitas moças que oraram antes de se casar, e hoje já são, quem sabe, senhoras, e pediram, os rapazes oraram, e hoje o casamento não tem mais nada disso. Não tem esse encanto, não tem esse fogo, não tem essa paixão. Parece que aquela pessoa que Deus preparou a dedo, parece que não era ela. E hoje a gente questiona até Deus, dizendo, não, essa casa é com a pessoa errada. O problema não é o cônjuge. O problema não é o membro da família. O problema é o... Lembra? Pecado. E aí, eu comecei a perceber o que foi afetando este casamento e que foi minando esse casamento. E talvez hoje essa mensagem não seja para todos que estão aqui, nem para você, para todos que me ouvem. Mas essa mensagem é para você hoje, que viveu esse momento tão mágico, tão lindo, tão intenso, tão bonito e hoje não vive mais. Hoje não vive mais. Hoje não acredita mais. Hoje duvida se de fato esta pessoa com quem você se casou era de fato a pessoa certa para você. Essa mensagem é para você. Então eu não quero que os que não se enquadrem se sintam excluídos, por favor. Não quero desmerecê-los, mas eu também quero ajudá-los a pensar de algumas coisas que a gente pode evitar para não viver isso. Tudo bem? Amém? Você está comigo? Primeiro item nessa história de Isaac e Rebeca, que danifica essa relação que começou tão bonita, tão linda, tão íntegra, e que traz tantos problemas para o nosso casamento hoje em dia, se chama falta de transparência. Falta de transparência na relação familiar traz consequências e é uma espécie de sabotagem quando você não pratica a verdade com o outro. Os casais que eu tenho a oportunidade de acompanhar e discipular, às vezes eu sempre leio 1 João capítulo 1. E lá o texto de 1 João capítulo 1 diz assim, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Aqueles que se dizem andar na luz, mas andam nas trevas, mentem. E fazem Deus de mentiroso. Deus me deu uma revelação nesse texto de que o oposto de trevas não é luz, é não praticar a verdade. Então, o que traz trevas numa relação é quando a gente não pratica a verdade. Quando a gente não age com a verdade. E na vida de Isaac e de Rebeca, eles trazem uma herança. Quem sabe Isaac ouviu do seu pai que um dia, passeando com a sua mãe, indo para uma terra, ficou com medo de perdê-la, ficou com medo pela sua própria vida e mentiu dizendo que a sua mãe era sua irmã. Isaac recebe uma ordem clara de Deus, de que ele não deveria ir para o Egito, que ele deveria ir para Gerar e ficar um pouco ali, e depois Deus iria mostrar para ele o lugar que ele deveria ir. Isaac vai para Gerar, fica ali, e quando Isaac está ali, ele mente.
Quem é o pai da mentira, meu irmão? Não precisa me responder, você sabe. Quando nós mentimos dentro do nosso casamento, nós estamos dando legalidade para o inimigo entrar com os seus argumentos. Porque todos os argumentos do diabo são mentiras. E quando há mentira na família, abre-se legalidade para que o diabo infiltre mais mentiras. E aí, Rebeca é uma moça muito bonita, Isaac, 40 anos. Ele fica com medo do rei Abimeleque, com aqueles homens, e diz que ela era sua irmã. Está lá em Gênesis 26, você pode ler isso, do 7 ao 11, vai ter esse texto, não vou ler agora. E ele disse que era ela sua irmã. Mas por que ele diz isso? Por amor a Rebeca? Não. Por amor a si próprio. Outro elemento que sabota a relação, além da mentira, é o egoísmo na relação. Falta de transparência e egoísmo. Isaac deu legalidade para a mentira, reproduzindo o erro do seu pai. Mas Isaac revela com a sua mentira, porque toda mentira revela um desejo. Toda mentira revela um intento daquele que mente. Isaac revela que ele está preocupado com a sua própria vida e ele não quer colocar a sua vida em risco, então ele prefere colocar em risco a vida da sua própria mulher do que a própria vida dele. Sua mulher virou vitrine dos desejos dos outros para que a sua própria idoneidade física pudesse ser preservada. Isso é terrível. Um marido que quer ser marido nas escondidas, mas em público não quer ser marido. Um marido que quer só aproveitar da esposa dentro da tenda, mas fora da tenda, por medo, não quer ser marido. Uma esposa, enfim, tem que ser marido dentro de casa e tem que ser marido fora de casa. Tem que ser a mesma pessoa dentro de casa, ainda que eu não seja a melhor mulher do mundo e nem o melhor marido do mundo, nós temos que arcar com a consequência. É meu marido, é minha esposa, é meu filho, é minha filha, é a minha família. E parece que esse desejo de amar a si próprio fez com que ele pudesse querer se escapar dessa exposição. E a mentira descoberta revela o egoísmo. Olha só Gênesis 26, 9. Diz assim: Isaac respondeu, quando o rei Abimeleque foi questioná-lo: eu vi você lá acariciando a Rebeca lá embaixo, a gente estava percebendo, ela não é sua irmã. É mais, porque a carícia aí não era uma carícia, era uma carícia mais intensa de um casal. E olha lá o que ele respondeu embaixo. Porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Mente, é egoísta e ainda projeta a possibilidade da sua morte na vida de quem? Da esposa. Já viu esse filme ou não? Talvez ninguém aqui tenha medo de morrer no casamento. Mas quantos de nós não somos transparentes? Quantos de nós praticamos a mentira? Quantos de nós somos egoístas porque queremos privar a nossa própria carne no casamento? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu estou me privando, é o outro que me expõe, não sou eu que me exponho, é ele que me expõe, é ela que me expõe. Irmãos, hoje a gente vê isso muito dentro das relações familiares. A mulher que se tornou a sua bênção, se tornou nesse momento o seu objeto. Ele não respeitou Rebeca. E Rebeca deixou-se também ser desrespeitada, porque eu acredito que ela foi conivente com esse plano, porque ele deve ter dito para ela assim, ó, se alguém perguntar para você o que você é minha, você diga que você é minha irmã, tá bom? Porque esse plano não daria certo se ela também não concordasse. Meu irmão, minha irmã, não há espaço para mentira num casamento onde Cristo quer reinar. Não há espaço para o egoísmo onde Cristo quer reinar. E hoje, infelizmente, eu vejo muita gente cheia de direitos,
cheia de vontade de proteger a sua própria pele e muitas vezes expondo o cônjuge para proteger a si mesmo. Isso se chama sabotagem. E isso tem afetado. Eu li uma frase num livro que disse, eu achei isso sensacional. Olha essa frase, falando sobre Isaac. Seu amor por Rebeca era muito grande, só era menor do que a sua covardia. Seu amor por Rebeca era muito grande, só era menor do que a sua covardia, porque a sua covardia era maior do que o seu amor. E há muita gente que é covarde para enfrentar os problemas, para enfrentar o peso de ter aquele cônjuge do lado, aquela pessoa do lado, e por covardia se omite, por covardia quer se proteger, por covardia quer expor o outro. Eu não quero que ninguém se sinta agredido, por favor, em nome de Jesus. Mas eu estou apenas te dizendo que nós precisamos estar livres desses enganos que aconteceram neste casamento. E aí, abre uma outra porta de sabotagem. Porque eles desobedeceram a Deus, porque eles não foram fiéis a Deus, entrou o medo. Nenhuma relação conjugal consegue ir para frente como tendo o medo como um elemento que impera naquela relação. Nenhuma. E a experiência que eu tenho a partir de Gênesis capítulo 3, quando Adão come do fruto e ele vai se esconder atrás do mato, e Deus vem conversar com ele, e Deus diz, Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas essa pergunta não é física, não é geográfica, é existencial. Por que você está fugindo de mim, cara? A pergunta de Deus é essa. Por que você está se escondendo de mim? Por que você não quer mais falar comigo? A pergunta de Deus é essa para Adão. Aí o Adão, lá, depois que sai daquele arbusto, ele diz assim, porque eu tive medo. O medo é o primeiro sentimento da desobediência. Em uma família que a desobediência impera, o medo impera. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus, e o amor é o próprio Deus, e o amor não é um sentimento, é uma pessoa e uma presença. Então, aonde opera o amor de Deus, aonde está o amor de Deus, o que acontece com o medo? O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Então, se tem medo, tem pouco Deus nesse casamento. E o medo de Isaac trouxe consequências muito graves para o seu casamento. Eles tiveram problema de comunicação. Nesse momento, depois dessa mentira, de tudo mais que eles viveram, eu acredito que a relação deles foi afetada. E isso é revelado, e eu quero também tentar repartir um pouco isso com você, depois no capítulo 25, quando os filhos chegam, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó revelam, a partir da sua crise no ventre de Rebeca e depois do ventre de Rebeca, um problema que Isaac e a Rebeca estavam tendo no casamento. E olha que coisa interessante, esse homem foi um homem que orou por essa mulher 20 anos para ela engravidar. Mas ele deu legalidade para o pecado, e o pecado chegou e afetou a relação deles. Eu estava dando uma olhada, e você pode pesquisar, não há na Bíblia, antes de Isaac, nenhum relato de um marido que orou pela esposa. O primeiro marido a orar pela esposa na Bíblia foi Isaac. E ele orou por um milagre, e Deus fez um milagre. Então, meu irmão marido, só um parênteses, ore pela sua esposa. Ore por ela. Você quer milagres na vida dela, você quer milagres na tua casa, pode orar. Porque a oração de um sacerdote, Isaac aqui está operando o ministério sacerdotal, ele abre a porta de milagres na vida da sua amada. Amém, varões? Varões, amém? Aí, muito bem. E aí, esses filhos que vão chegar, que deveriam ser uma bênção, e o pastor João leu aqui, herança do Senhor são os filhos.
Olha que problema, porque quando os filhos chegam numa relação estremecida, numa relação onde o pecado já está governando algumas esferas, aquilo que era para ser bênção, muitas vezes se torna uma maldição. Muitos casais, quando os filhos chegam, depois já não está tendo uma relação muito boa, a relação fica pior ainda. Então, aquilo que era para chegar como bênção na vida do casal, se torna um grande problema. Olha só o que o texto vai dizer em Gênesis 25, 21, e eu quero te mostrar isso. Você está comigo, amém? Gênesis 25, 21. Olha que lindo esse texto. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Num casamento onde o pecado opera, deixa esse texto aí, as pessoas começam a perder a percepção da voz de Deus. E nessa semana, estudando sobre esse texto, eu percebi que nós temos um erro grave de interpretação, tanto da parte de Isaac, quanto da parte de Rebeca. Esse texto mostra esse erro de interpretação. Mulher, primeiro ela disse: Senhor, por que eu estou com uma gravidez tão dura? Por que eu estou tendo uma gravidez tão difícil? Não estou aguentando, esse negócio aqui está parecendo o UFC Família dentro da barriga. Não aguento, Senhor, não aguento. Por que está acontecendo isso? E aí Deus dá essa resposta para ela. Esta resposta abre uma porta errada de interpretação na vida de Rebeca, porque quando a gente está ouvindo o pecado e o pecado está dentro de casa, a gente não consegue ouvir o que Deus está dizendo claramente. E tem muita gente ouvindo Deus, mas está ouvindo errado. Olha o que essa mãe pensou. O meu filho que vai nascer depois recebeu uma promessa. Ele não é o primogênito, mas Deus me disse que ele vai governar sobre o primogênito. Então eu preciso ajudar esse meu filho a exercer esse papel de governo. Olha o que o texto diz. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca deve ter pensado isso. Ele é o caçula, mas tem uma promessa, e eu vou dar um jeito nisso. Não conversou com o Isaac. O Isaac, do outro lado, ouviu a profecia. Ele disse assim: o meu filho mais velho, eu sou um homem de uma herança em que eu tenho que dar a minha bênção para o meu filho mais velho. O meu filho mais velho é aquele que vai carregar o cetro da minha família. Eu não posso permitir que isso aconteça. Eu tenho que fazer valer o direito de primogenitura do meu filho. O que aconteceu dentro de casa? O pai preferiu quem? O mais velho. Diga comigo, o mais velho. E a mãe preferiu quem? Olha a interpretação deles. Olha a interpretação deles. E aí, ao invés deles deixarem Deus fazer o que Deus deveria fazer, eles começam a trabalhar e sabotar o ambiente familiar para que os desejos e as interpretações, quem sabe, equivocadas de cada um, pudessem valer dentro de casa. Literalmente, cada um quis dar uma mãozinha para Deus. E eu tenho percebido, meu irmão, que as promessas que Deus tem dado para os meus filhos, eu não devo pôr a mão. Eu tenho que orar, eu tenho que ensinar a palavra de Deus para eles, eu tenho que ser um exemplo de fé e de coragem, mas a promessa de Deus, quem age na vida dos meus filhos, é Deus, não eu. Então um ficou pensando do coitadinho do outro e preferiu pegar cada um de um lado. E aí, tudo o que acontece, você já conhece a história, um irmão, eu imagino o Esaú. O Esaú ouviu isso aqui. O Esaú disse assim: já tem uma promessa mesmo, esse negócio de direito de primogenitura aí, ó. Meu irmão vai ser melhor do que eu, minha mãe gosta mais dele do que eu, meu pai já está velho.
Aí um dia o irmão que é oportunista, usurpador, fala, cara, ele está com a promessa, não está? Ele não está com a palavra. Me vende aí sua primogenitura, já que você não dá muita bolufas para isso, faça uma comidinha boa aí, ó. Beleza? Beleza. Para mim, e eu não quero entrar em detalhes, mas tem problemas graves de presença paterna, de disciplina, de orientação de pais, não é? De pais cuidando desses filhos. E aí deu no que deu. Um vendeu o direito de primogenitura para o outro, e aí chegou aonde tem mentira, o que você acha que acontece? Mais mentira, mais engano. E aí a mãe se junta com o filho mais novo para enganar o próprio pai. E o plano deles é nada mais, nada menos do que roubar o bem mais precioso naquela geração, que era a bênção patriarcal. Uma mulher fazer isso pelo marido estava bem com ele? Uma mulher que faz isso pelo marido estava morrendo de amores por esse marido? Essa foi uma pergunta que eu me fiz hoje. Será que ela amava tanto o filho? Ou ela também tinha alguma coisinha contra o marido? E aí os filhos, ao invés de unirem o casal, eles se tornam um elemento de separação do casal. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem filhos, você e a sua esposa têm que estar bem diante de Deus. Porque os filhos são uma bênção, mas eles podem se tornar um problema. E para você vencer os problemas desta bênção, você com a sua esposa tem que estar muito bem com Deus. Porque senão eles vão separar vocês. Não estou dizendo separar do divórcio, alguns casos, mas eles vão fazer vocês discutirem, vocês se dividirem, vocês se ressentirem, vocês se agredirem. Porque eu experimento isso também na minha casa. Por isso o casal tem que estar bem firme com Deus. E aí o que acontece? Jacó sabia que o pai talvez tinha mentido lá em Gerar. Jacó também talvez tenha ouvido que o avô havia mentido na mesma terra há tempos atrás. E aí, ele não se preocupa com isso, só que o problema que ele viveu em casa, ele tem vários filhos, Jacó. O que Jacó fez? Ele amou todos os filhos iguais ou não? Lembra da história? Quem que ele amou mais? José. Eles reproduzem, eles levam adiante, e aí tudo isso começa a acontecer dentro da família. Uma família que surgiu com aquele projeto lindo de oração, aquele servo lindo, a gente deu risada aqui, brincou no início, de repente virou essa casa dividida, casa de engano, casa de mentira, casa de corrupção, casa de nepotismo. E aí Deus me falou claramente que muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro da nossa casa. E tem muita gente. Eu conheço pessoas hoje que não querem voltar para casa. Não querem olhar na cara do cônjuge. Eu conheço irmãos que têm ódio um do outro. Conheço famílias que têm irmãos que estão esperando só o pai morrer para um comer o outro por causa do patrimônio da família. Famílias de gente que se diz crente. E aí Deus me revelou uma coisa, irmãos. Guarda essa para você, eu estou concluindo. Sabe qual que é o grande problema da família de Isaac e Rebeca? É uma família ter carisma, mas não ter caráter. Uma família que tem carisma, ora. Uma família que tem carisma, ouve a Deus. Uma família que tem carisma, tem experiências com Deus. Mas mesmo uma família que ouve a Deus, que tem algumas experiências com Deus, pode ter problema de caráter. E é o problema de caráter e não de carisma que tem afetado muita gente. E é por isso que a família precisa voltar-se aos pés daquele que a identifica. E quem dá o caráter certo para a família é Cristo. É por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, diz que o marido ama a esposa
como Cristo amou a igreja, o caráter de Cristo na vida do marido. E Paulo vai dizer também que as esposas devem respeitar os seus maridos. Queridos, eu estou preocupado, porque eu sou fruto de uma família em colapso. Os meus pais se separaram quando eu era muito jovem. Eu não tenho uma relação familiar saudável com a minha parte de pai e de mãe. Nós não nos odiamos, eu acredito, mas a gente não sente afeto. Há uma indiferença. Isso é triste. É triste. E eu convivo com essa experiência desde os 5 anos de idade. Então, hoje, a referência que eu tenho de família, que embora não seja uma família evangélica, mas que, na minha opinião, em muitos casos viveu o evangelho, é a família da minha esposa. Porque ali eu aprendi o que é respeito, o que é cumplicidade, o que é amor, o que é viver unido. Foi nessa família que eu vi que um dia alguém machuca aqui uma parte do corpo, um netinho, um parente pequeno, vai todo mundo para a Santa Casa, dali a pouco chega todo mundo, com chá, com bolacha, com bolinho, com bolo, e fica todo mundo junto ali esperando para saber. Eu vi isso. Foi nessa família que eu vi que um casal, depois de 53 anos de casado, depois de passar o dia todo juntos, se deitava à cama e antes de dormir ficavam pelo menos uns 40 minutos conversando e dando risada um do outro. Eu estou preocupado, porque eu estou percebendo de que muitas famílias estão sendo sabotadas pelos seus próprios cônjuges. E todo casal precisa aprender a reconhecer suas falhas. Sabe o que aconteceu nessa família? Essa mãe que privilegiou tanto um filho, depois que ele foi embora, ela nunca mais viu ele. Nunca mais viu. Esse filho que ela tanto protegeu, nunca morou com ela mais. Esse pai conviveu com o peso de ter dado a bênção para o filho errado. Você imagina o coração de Isaac. 2 irmãos se odiaram muito. Deus os restaurou, mas se odiaram muito. E aí, que me chamou mais atenção, para encerrar. Você sabe o que significa Isaac? Lembra ou não? Quando Deus disse para Sara que ela ia ter um filho, o que ela fez? Ela riu. Sabe o que significa Isaac? Riso. Sabe como Isaac terminou a vida dele? Chorando. Como pai, como marido. O homem que nasceu dentro de uma identidade familiar chamado riso, morreu triste. E eu tenho visto isso acontecer com pessoas muito queridas, muito amadas, muito preciosas. É que a gente é tão preso, né, às nossas convenções, mas isso aqui daria uma ótima conversa mais longa. Mas eu queria muito, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs queridos, preciosos, amados, de que nós pudéssemos identificar apenas esses itens, estão aí no boletim, e vamos jogar fora, vamos fechar a porta da sabotagem. Marido, você quer mudança no seu casamento? Começa a orar pela tua esposa. Deus fez um milagre imenso na vida de Rebeca. Mulher, Provérbios diz que a mulher sábia edifica o seu marido. Se você ainda está casada, dá tempo. Isso não tem a ver com ele, tem a ver com você e quem identifica a família. Sua casa só vai ser melhorada, não quando você voltar a abraçar ao seu Cristo, ao seu Senhor, e dizer: Senhor, me ajuda. Eu coloco tudo diante de Ti.
eu entrego tudo a Ti. Só assim, queridos, nós vamos vencer os colapsos que eu acabei de citar no início. Só assim os problemas da sociedade serão minimizados. E daí? O que diremos, pois, diante de todas estas coisas? Começamos lendo o texto de Gênesis, e eu termino lendo ele, queria chamar o pessoal do louvor aqui. Isso vem do Senhor. Gênesis 24, 50. Isso vem do Senhor. Se o seu casamento veio do Senhor, ele ainda tem a mesma procedência. A procedência é a mesma. Agora, o seu procedimento pode ser outro. Eu queria orar pelas famílias, irmãos. Queria orar pelas nossas famílias. Por aqueles que já não riem mais. Por aqueles que choram. Por aqueles que sofrem. Por aqueles que estão amargando algumas consequências de algumas sementes que foram plantadas ao longo dos anos. Mas como nós cremos no Deus do milagre, amém? Você crê? Amém, igreja? Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. Ele pode fazer um marido novo ou não? O mesmo marido novo? Pode. A mesma esposa nova? Pode. O mesmo filho? Pode. A mesma casa? Pode. Então eles vão cantar um coro bem objetivo de uma canção aqui. E se você quiser, eu queria te desafiar a sair do seu lugar para a gente orar pela sua família aqui na frente.